Bem-vindos de volta ao 9º Fórum Jurídico de Lisboa. Neste momento, convidamos para compor o 5º painel intitulado Modelo de Semipresidencialismo em Direito Comparado. O excelentíssimo Sr. Guillaume Tussaud, professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris. O excelentíssimo Sr. José Levi Melo do Amaral, professor da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, Universidade de São Paulo. A excelentíssima Sra. Silvia Bagni, professora assistente na Universidade de Bolonha. Grazie. E o excelentíssimo Sr. Pedro Sanches, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e advogado na Sociedade Cérvulo e Associados. E para um excelente painel, um excelente moderador. E convidamos assim o excelentíssimo Sr. José António Dias Toffoli, Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Apelamos mais uma vez ao controle dos tempos, neste que será, sem dúvida, um painel a recordar. Senhor Ministro do Supremo Tribunal, tem a palavra. Muito bom dia a todos. É com muita alegria e honra que faço a coordenação desse painel. Todos aqui sabem da minha aversão a nominatas, então sintam-se todos cumprimentados na pessoa dos coordenadores, querido amigo ministro Gilmar Mendes, o professor Blanco e também o Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ. Esse tema tão importante, a discussão sobre a ideia de uma alteração na forma de organização do Estado e da sociedade através da ideia de um semipresidencialismo, é algo que realmente sempre nos coloca à reflexão. E então, com bastante objetividade, eu já passo a palavra ao professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris e doutor em Direito Público pela Universidade de Paris-Nanterre, professor Guillaume Tussaud. A palavra. Muito obrigado. Voy a hablar en castellano, lo siento, pero no hablo portugués. Excepto la palabra obrigado, que también muy obrigado, Carlos, por la invitación. El objeto de mi ponencia no es nada más que la cuestión que se volvió en una forma de obsesión académica en Francia después de la adopción de la Constitución de 1958, la cuestión de la naturaleza verdadera y última, real, única, del nuevo régimen que se estaba estableciendo, el régimen de la Quinta República. La discusión se fundamenta en la conexión entre rasgos tradicionalmente atribuidos a varias formas, a varios modelos de organización político-constitucional, las del sistema parlamentario, las del sistema presidencial. Obrigado. Porque en Francia tenemos un presidente de la República, jefe del Estado, elegido por el pueblo directamente desde 1962, desde una reforma constitucional de 1962. Y también porque en Francia tenemos un primer ministro, jefe del gobierno, sino del Estado, que normalmente tiene la mayoría en el Parlamento. De modo que tenemos una combinación extraña entre una legitimidad popular directa, a la vez para el presidente de la República
y la Asamblea Nacional, y también un bicefalismo ejecutivo con un gobierno y un primer ministro responsables políticamente. ¿Dónde está la Quinta República dentro del espectro de los modelos de organización constitucional? La confrontación de la Quinta República con las clasificaciones tradicionales del derecho constitucional da resultados muy diferentes según los autores, según los académicos, pero tampoco los actores y tampoco los autores de la Quinta República nos ayudan mucho. Eso es lo que dijo en 1961 el general de Gaulle. Digamos, si queréis, dice el general, que nuestra Constitución es a la vez parlamentaria y presidencial, según lo que piden las circunstancias, lo que pide nuestro equilibrio, los que piden nuestras características. De modo que no nos ayuda mucho. El esfuerzo doctrinal para clasificar, para encajar el sistema de la Quinta República dentro de las clasificaciones tradicionales, se basa en el problema siguiente. Aparece que, por un lado, la Quinta República es a la vez un régimen presidencial y un régimen parlamentario. Jurídicamente es un sistema parlamentario porque tenemos, según la Constitución, según las provisiones de la Constitución, un gobierno responsable frente a la Asamblea Nacional. El Ejecutivo puede ser destituido con la adopción de una moción de censura. Y es algo que tiene su elemento de equilibrio con el derecho muy tradicional en un sistema parlamentario de disolución del jefe del Estado, un derecho totalmente incondicionado según el artículo 12 de nuestra Constitución. Esta responsabilidad del gobierno fue impuesta al general de Gaulle cuando decidió escribir una nueva Constitución. Era un elemento mandatorio de la ley constitucional del 3 de junio de 1958 que daba al general de Gaulle y a su gobierno el poder de cambiar la Constitución de la Cuarta República. Según el mayor consejero de Gaulle, Michel Debré, quien redactó largas partes de la Constitución, el objetivo era rehacer el régimen parlamentario. El gobierno, según Debré, quiso renovar el régimen parlamentario porque, según él, jamás, nunca la República en Francia había conseguido establecer un régimen parlamentario, sino simplemente regímenes convencionales donde el Parlamento domina a todas las instituciones, incluso al Ejecutivo. Jurídicamente tenemos una constitución parlamentaria, pero políticamente tenemos una constitución presidencial. ¿Por qué? Tenemos un presidente directamente elegido por el pueblo y ese presidente tiene muchos poderes. El poder, por ejemplo, de nombrar el primer ministro sin que otro ministro firme su decisión, el poder de convocar referéndum, el poder de disolver la Asamblea Nacional, el poder de atribuirse sin ninguna contrafirma, sin referenda, poderes excepcionales en circunstancias de crisis, y inmediatamente el general de Gaulle utilizó todas esas prerrogativas dándoles una interpretación muy expansiva, lo que resultó en un régimen políticamente presidencial. Otros autores consideran que la Quinta República no es parlamentaria, pero tampoco es presidencial. Políticamente, por supuesto, nuestra Constitución no es una Constitución parlamentaria. Si la Quinta República es una Constitución parlamentaria, la categoría del parlamentarismo incluye un número increíble de regímenes muy diferentes desde el punto de vista de la práctica de sus instituciones. Incluye, por ejemplo, Francia, pero también el Reino Unido, también Israel, también España, también Alemania, de modo que las variedades en el
en las modalidades de funcionamiento, en las organizaciones constitucionales de todos esos regímenes, resultan en una categoría muy expansiva, pero que carece de todo poder explicativo. De modo que en nuestra república domina de manera evidente el presidente. Y jurídicamente, sin embargo, nuestra república no es una república presidencial desde el estricto punto de vista legal, porque en el régimen presidencial, tradicionalmente entendido, hay una irrevocabilidad mutua del poder legislativo y del poder ejecutivo, lo que no es el caso en Francia. En Francia, el jefe del gobierno es responsable frente a la Asamblea Nacional, el jefe del Estado, el presidente de la República, no lo es, de modo que tiene los poderes más importantes, pero no hay ninguna responsabilidad política para el menor equilibrio dentro de nuestro sistema constitucional. Y sin embargo, hay eventos en la vida política francesa en los que hay un conflicto entre las ideas políticas del presidente de la República y las ideas dominantes en la Asamblea Nacional, en el Parlamento. De modo que tenemos situaciones de cohabitación. Eso sucedió en 1986, 1993 y 1997. Y en esos casos, necesariamente, el presidente de la República tuvo que nombrar un primer ministerio quien tenía el apoyo de la Asamblea Nacional. De modo que, jurídicamente, quedan unos rasgos de parlamentarismo en la lógica, en la función del presidente de la República, de la práctica de la Quinta República Francesa. ¿Qué soluciones han inventado los autores frente a ese fenómeno? Primero, los hay que renunciar y dicen inmediatamente que la Quinta República es un régimen sui generis, de modo que se renuncia a dar la menor explicación y a clasificar o comparar la Quinta República con las otras formas de régimen que combinan esos rasgos que tenemos desde 1958. Otros están esperando y siguen esperando por una sexta república que sería el medio para restablecer una forma pura de presidencialismo o una forma pura de parlamentarismo, pero que pudiera excluir la anomalía de la Constitución de la Quinta República. Otras tentativas teóricas fueron, por ejemplo, la de Jean Gicquel. Jean Gicquel inventó la categoría del presidencialismo en la doctrina jurídica francesa. Su idea es que hay dos formas puras: parlamentarismo, régimen parlamentario, régimen presidencial, y cuando hay desviaciones a partir de esos modelos, tenemos el parlamentarismo absoluto, lo que conocimos durante la Tercera y la Cuarta República, y tenemos unas desviaciones del régimen presidencial, el presidencialismo, cuando hay demasiado poder entre las manos del presidente de la República. Eso parece una propuesta interesante, con una simetría. Sin embargo, la dificultad es que mezcla rasgos que tienen que ver con la definición misma de las funciones dentro del texto constitucional y otras que tienen que ver con las circunstancias políticas. El presidente de la República es poderoso, siempre todo, cuando tiene una mayoría que apoya su política en el Parlamento. Y eso no es algo necesario, no es algo previsto por la Constitución, sino que resulta de las circunstancias políticas y de las elecciones. Otra propuesta también muy famosa fue la de Maurice Duverger, quien inventó la categoría del régimen semipresidencial. El régimen semipresidencial es un régimen que ofrece una combinación de presidente de la República elegido con el sufragio universal y teniendo muchos poderes efectivos, y a la vez un primer ministro y un gobierno responsables frente a los diputados. Pues hay una combinación de
un elemento propio del régimen presidencial, un elemento propio del régimen parlamentario, lo que resulta en la definición del régimen semipresidencial. Y eso no solamente porque hay un interés comparativo en esa propuesta, no es solamente el caso de Francia, sino que también es el caso de la República de Weimar, el caso de Finlandia, de Portugal, de Austria, de Irlanda, de Islandia, de varios países de Europa del Este. Sin embargo, podemos hacerle a esa propuesta varias objeciones. La primera, muy sencilla, ¿por qué llamar ese tipo de organización semipresidencial y no semiparlamentario? Más seriamente, ¿por qué llamar a ese tipo de sistema, tal y como funciona en Francia, a un sistema semipresidencial? Mientras que lo que vemos en la práctica es que es un sistema hiperpresidencial, mucho más que un sistema de moderación del poder del gobierno, del poder del presidente de la República. Y además, desde el punto de vista comparativo, tenemos el mismo problema que con la categoría del sistema parlamentario. Si se incluye dentro de la categoría nueva del sistema semipresidencial estados tan diferentes en su práctica, en su cultura política, en sus textos constitucionales como Austria, Irlanda, Islandia, Weimar, etcétera, etcétera, parece que la categoría carece de utilidad desde el punto de vista clasificatorio y también desde el punto de vista explicativo, porque con rasgos similares tenemos prácticas muy diferentes, de modo que toda idea de causalidad explicativa, lo que es importante para nosotros juristas constitucionales, carece de sentido, no se puede aplicar. Es la razón por la que acabo con una propuesta personal, la que hago en mi Tratado de Derecho Constitucional recién aparecido en su 6ª edición. Propongo, es algo muy básico, pero propongo distinguir el régimen constitucional, que es la estructura de las reglas, lo que dice la Constitución, el texto, y la vida política, es decir, los comportamientos políticos, los resultados de las elecciones, la estructura del sistema de partidos, las ideologías, las prácticas políticas, el grado, por ejemplo, de conflicto dentro de la vida política, pues la vida política entendida de manera muy larga. La asociación del régimen, estructura textual constitucional, y de la vida política resulta en lo que propongo llamar el sistema político. El sistema político es compuesto por la interacción de las reglas y de las prácticas, del texto y de las prácticas. Pues si aplicamos esas distinciones al régimen y al funcionamiento de la Quinta República, podemos considerar que el régimen, el texto constitucional, es un régimen semipresidencial según la terminología de Duverger, porque tenemos esa asociación de un presidente elegido por el pueblo con muchos poderes y de un gobierno responsable. Si tomamos en cuenta el sistema político, podemos decir que por causa de los resultados de las elecciones, por causa más recientemente de la reducción del mandato del presidente de la República a 5 años, antes 7 años, el mandato duraba 7 años, y por causa de lo que llamamos la inversión del calendario electoral, que resulta en que el presidente se elige, como va a suceder dentro de 6 meses, en abril-mayo, y unas semanas después, la elección de la Asamblea Nacional, tenemos una solidaridad política. Generalmente los electores son coherentes y eligen un presidente de la República y después dan a ese presidente la mayoría que necesita. Y durante 5 años esa mayoría gobierna. De modo que por esa razón, la vida política y en interacción con el régimen, el sistema político, resulta ser un sistema
presidencialista, tal y como lo concibe Jean Gicquel. Hay una predominancia del presidente de la República y excepcionalmente cuando hay una cohabitación tenemos una interacción entre un presidente de la República de derecha y una mayoría política de izquierda, o al revés, un presidente de la República de izquierda y una mayoría política de derecha. Pues tenemos un régimen semipresidencialista, un sistema presidencialista tenemos un régimen semipresidencial y un sistema presidencialista con excepción cohabitacionista. No tengo la menor intención de desarrollar una forma de fetichismo para las categorías jurídicas o para los modelos o los conceptos jurídicos. Eso solamente es una propuesta y de nuevo obrigado por tener la oportunidad de discutirla con vosotros. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Tissot. E agora passo a palavra ao professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, minha alma mater também, José Levi Melo do Amaral Amaral Júnior, com a palavra. Bom dia. Cumprimento os meus colegas de mesa, na pessoa do presidente do painel, Sua Excelência, o ministro José Antônio Dias Toffoli. Agradeço à Universidade de Lisboa e ao IDP o convite para compor o painel, fazendo-o nas pessoas do ministro, meu professor Gilmar Ferreira Mendes, e do também meu professor catedrático Carlos Blanco de Moraes. Cumprimento todos os presentes, fazendo esse cumprimento de maneira especial na pessoa do professor emérito e doutor honoris causa desta Faculdade de Direito, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Também cumprimento de maneira especial meus colegas do Departamento de Direito do Estado, professor Edivaldo da Silva Ramos, professor Fernando Dias Menezes de Almeida, e também permitam-me os presentes cumprimentar de modo especial a ministra Maria Cristina Peduzzi e os ministros Luiz Felipe Salomão e Mauro Campbell. O painel é sobre semipresidencialismo no direito comparado. Há um professor francês, uma professora italiana, um professor português e um professor brasileiro. Eu suponho devo falar sobre a experiência brasileira. E a minha exposição será sobre uma hipótese de semipresidencialismo que foi há muitas décadas cogitada na doutrina brasileira. Uma cogitação fundada numa experiência prática de um presidencialismo muito forte. Antes, algumas definições muito objetivas. Primeiro, o Poder Executivo brasileiro concentra, na verdade, 3 chefias: a de Estado, a de Governo e a da Administração. Essa concentração de poderes, sobretudo em face das prerrogativas de governo que são próprias ao Poder Executivo, no Brasil, é potencializada pela possibilidade de reeleição e pela natural dificuldade de responsabilizar o chefe do Poder Executivo por meio do impeachment. Sobre a reeleição, talvez seja suficiente uma frase célebre de Alexis Tocqueville no clássico A Democracia na América, que é de 1835, referindo-se à experiência presidencial americana nos seus primórdios. Já dizia Tocqueville em 1835, o desejo de ser reeleito domina os pensamentos do presidente. Digo eu, isso condiciona todo o mais. A reeleição, em si mesma, ela não é um problema. Talvez se torne um problema quando combinada com os amplos poderes que eventualmente possam vir a ser colocados a serviço de buscá-la. Sobre o impeachment, não obstante já tenham ocorrido
2 na experiência brasileira pós-88, um à direita, outro à esquerda, a verdade é que as evidentes dificuldades para colocar em marcha um impeachment tornam improvável uma nova e breve reutilização do mecanismo. Dito isso, governar é legislar. Por quê? Porque políticas públicas requerem leis, seja para financiar as políticas públicas, seja para distribuir adequadamente as políticas públicas. Para legislar, o governo precisa de apoio parlamentar. Isso é natural, isso é elementar. A questão é a contingência de como providenciar uma maioria parlamentar. Cito uma experiência histórica referida por um autor já mencionado neste painel, Maurice Duverger, no clássico Os Partidos Políticos, que é de meados do século XX, 1951. Diz Duverger: durante muito tempo, os ministros ingleses asseguraram sólidas maiorias comprando os votos, se não as consciências dos deputados da House of Lords, da House of Commons. Isso era quase oficial. Existia na House of Commons um guichê onde os parlamentares iam cobrar o preço do seu voto no momento do escrutínio. E aí Duverger declina o tempo. Em 1714, foi estabelecido o posto de secretário político da Tesouraria para assumir essas operações financeiras. Dito secretário foi chamado de pronto o secretário da patronagem, porque dispunha da nomeação dos cargos a título de corrupção. Continua Duverger: distribuindo assim o secretário da patronagem o maná governamental aos parlamentares da maioria, o secretário da patronagem vigiava de perto os seus votos e os seus discursos. Convertia-se para eles no homem do látego. E aí Duverger cita em inglês the whip, e explica o que é whip. Pergunto eu, como esse estado degradado de coisas foi superado pelo constitucionalismo inglês? Qual foi a solução encontrada? Pois bem, a solução aconteceu ainda no século XVIII. A narrativa de Duverger refere-se à primeira metade do século XVIII. A solução veio na segunda metade do século XVIII. E qual foi a solução? A inversão da equação do jogo político-institucional inglês. Ou seja, ao invés de o governo inglês buscar para si uma maioria parlamentar, a maioria parlamentar passou a gerar o governo. Em síntese, uma efetiva parlamentarização do modelo inglês. Pois bem, passo a uma experiência brasileira ainda no início da nossa prática presidencial. Para ser mais preciso, eu vou contar um caso do final do século XIX e início do século XX, porque a análise aqui é acadêmica, e sugiro, por isso mesmo, uma situação há muito ocorrida que levou ao amadurecimento do pensamento de um antigo e maiúsculo protagonista da política brasileira. E eu insisto, o conhecimento analítico da história, o conhecimento crítico da história é essencial para que, conhecidos e compreendidos, acertos e erros, os acertos sejam preservados e os erros não sejam repetidos. Pois bem, no início da nossa República, no início da República Brasileira, nós tivemos um caso extremo e cruento das consequências da reeleição. Pior, da reeleição sem limites. Refiro-me à dominação local exercida por Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros no Rio Grande do Sul. Quando veio a República, o Partido Liberal era o partido com voto, não era o Partido Republicano. Para se impor, o que o Partido Republicano fez nos primórdios da República? Um uso desmedido da fraude eleitoral, resultando uma constituinte estadual maciçamente castilhista. E não ficou nisso. Houve ameaças de violência e as violências descambaram para a realidade.
irrompeu-se uma guerra civil, a Revolução Federalista de 1893 a 1895, que deixou mais de 10 mil mortos, uma boa parte por força de degola. Paulo Brossard, numa obra cuja referência eu farei completa logo mais, compara a dominação do Partido Republicano com aquela dos partidos comunistas dos países escravizados pelo comunismo. Uma situação que foi potencializada quando Borges, enquanto herdeiro político de Júlio de Castilhos, concentrou em si mesmo a chefia do governo gaúcho com a chefia do Partido Republicano. A Constituição Gaúcha de 1891 ela permitia sem limites reeleição, com uma única condição: o governador, o presidente da província, precisaria obter 3/4 dos votos, o que as fraudes eleitorais providenciavam. E mais, o presidencialismo estabelecido era muito forte, não só pela reeleição, mas pelo mandato que era de 5 anos. Notem, a tradição republicana brasileira em nível federal sempre foi de vedar a reeleição. No Rio Grande do Sul ela existiu no início da República. Borges sucedeu Júlio de Castilhos. De 1898 a 1928 governou o estado por 25 anos. Um breve intervalo de 5 anos, quando Carlos Barbosa sucedeu Borges de Medeiros após o seu segundo mandato. Depois ele voltou para mais 3. Eu quero contar o que aconteceu na campanha de 1922. Borges teve um grande adversário na campanha, Assis Brasil. Aliás, um dos idealizadores da justiça eleitoral no Brasil. Justiça eleitoral no Brasil, que é uma originalidade brasileira responsável por superar esse histórico de fraudes. E fico muito feliz de dizer isso aqui na presença de um ex-corregedor-geral da Justiça Eleitoral e do atual corregedor-geral da Justiça Eleitoral no Brasil. Pois bem, em 22, Assis Brasil concorreu contra Borges e Borges não obteve os 3/4 dos votos. Paulo Brossard conta que nesse momento a junta eleitoral foi comunicar a derrota a Borges de Medeiros. A junta eleitoral era presidida por Getúlio Vargas. E Borges recebeu a junta dizendo: já sei, vieram me cumprimentar pela vitória, por mais 5 anos de mandato. A junta eleitoral, constrangida, voltou para a Assembleia Legislativa, fraudou as atas, mais uma reeleição para Borges e irrompeu uma outra guerra civil, que foi superada por uma paz, a paz de Pedras Altas, que firmou alguns termos, entre os quais a vedação de reeleição. E desde então, nenhum chefe de poder executivo no Rio Grande do Sul reelegeu-se, nem sequer depois da emenda da reeleição de 1997. 5 tentaram de 1998 até 2018, nenhum conseguiu. Certamente é uma consequência na reminiscência da lembrança que o eleitorado local tem desse passado que eu mencionei. Após o 5º mandato de Borges de Medeiros, ele foi sucedido por Getúlio Vargas, indicado pelo Borges. Veio a Revolução de 30, Getúlio tornou-se presidente. Veio a Revolução de 32, contra Getúlio, a Revolução Constitucionalista. É desse tempo, inclusive, a Justiça Eleitoral. É a partir daí que as eleições no Brasil se tornam corretas, graças à Justiça Eleitoral, constitucionalizada em 34, pela Constituição de 34. Enfim, Borges, é aqui que eu queria chegar, Borges tomou parte da Revolução Constitucionalista contra Getúlio, ficou ao lado de São Paulo, e por isso acabou, aspas, exilado no Recife, cidade em que ele havia morado muitas décadas antes, porque foi no Recife que ele completou a Faculdade de Direito, iniciada no Largo de São Francisco. Em 1881 ele entrou no Largo de São Francisco, cumpriu 4 anos, em 1885 formou-se em Recife, como era uma prática do século XIX. Pois bem, no exílio, em 33, Borges de Medeiros publicou este livro, O Poder Moderador na República Presidencial.
esse livro, na sua segunda edição, tem um prefácio primoroso de Paulo Brossard Souza Pinto. E Borges de Medeiros afirma, de maneira crítica ao presidencialismo inicial da nossa experiência republicana, o seguinte: já em seus primeiros dias, o presidencialismo brasileiro degenerara em um regime de governo unipessoal e ditatorial. Ele estava se referindo a Júlio de Castilhos e a ele. Ninguém que examine sem preconceito o passado nacional deixará de reconhecer quanto contribuiu essa degenerescência progressiva do governo presidencial para os erros e crises que vêm atormentando a República durante os seus 44 anos de existência, a maior parte deles transcorridos sob ditaduras legais e extralegais. Borges condena o presidencialismo, mas descarta o parlamentarismo, este livro. Aí ele pergunta: o que fazer? E ele responde: o próprio presidencialismo, mas temperado pela mescla de elementos do parlamentarismo e tendo por base uma nova divisão de poderes. Em síntese, ele propõe separar a chefia de Estado e a chefia de governo em um contexto republicano, critica a hipertrofia do executivo, tira poderes do chefe de Estado, concentra num governo dependente do parlamento, mas o chefe de Estado, um presidente, ainda eleito de maneira direta. Borges coloca a eleição direta do presidente da República como uma condição elementar a tão alta investidura. Com mandato de 4 anos, admitida a reeleição, que não é potencializada por problemas da concentração de poderes que não existiria mais, e inclusive ele até exige para a reeleição, no modelo que ele sugere, os 3/4 de votos. Enfim, é bastante sugestivo que Borges, após todo o poder presidencial que experimentou, tenha passado a defender a adoção de um poder moderador na República Presidencial. Tanto é assim que o ministro Brossard anota o seguinte: o homem que fora a encarnação do presidencialismo mais exacerbado não hesitou em propor uma nova repartição de poderes e respectivas atribuições, e até a criação de um poder moderador. Digo eu, na prática, ainda que sem dizê-lo, Borges de Medeiros passou a defender uma variante do parlamentarismo, uma forma atenuada de presidencialismo. Talvez nós possamos dizer um semipresidencialismo. Dado o histórico da reeleição, eu consigo compreender perfeitamente que ela seja colocada em questão como fator de potencialização de vícios. Essa expressão não é minha, é de um orientando de mestrado que tive, que defendeu a sua dissertação de mestrado sobre reeleição, o Pedro Banhos, que é filho do Sérgio Banhos, o ministro Salomão, o ministro Campbell. Essa expressão é do Pedro, muito bem colocada, a reeleição como fator de potencialização de vícios. Assim, penso eu, a discussão sobre a adoção de um semipresidencialismo, assemelhado àquele observado na França, em Portugal, em termos que lembram muito a proposta de Borges de Medeiros, faz-me concluir que a proposta de Borges é desconcertantemente atual. Pergunto eu, por que não tentar isso no Brasil? Sobretudo no Brasil de hoje, onde, no Brasil de hoje, sem nenhuma dúvida, o centro da política já é o parlamento. E digo mais, já é o parlamento como é próprio de uma democracia representativa. É natural que seja assim. Por que não formalizar a parlamentarização do modelo, ou a sua semi-parlamentarização, ou um semipresidencialismo? Porque já é em alguma medida praticada. Por que não colocar no papel? Colocar no papel com o presidente eleito, com o parlamento escolhendo o primeiro-ministro, na dependência da maioria parlamentar e do presidente, aperfeiçoando aquilo que é próprio do que a gente chama de separação de poderes. Não são poderes estanques, são poderes que se entrelaçam
em check and balances. Essa é a expressão que realmente expressa a ideia de Montesquieu, aliás, como Hamilton coloca no subtítulo do Federalista 51. Freios e contrapesos. Quanto mais freios e contrapesos, mais limitação do poder e, conforme as engrenagens sejam bem pensadas, melhor será a fluidez do poder, sobretudo com legitimação parlamentar. Eu realmente tenho convicção que sobra maturidade no Brasil para que nós venhamos a levar a efeito este debate, como, por exemplo, Gilmar Ferreira Mendes tem incentivado tanto, e felizmente fico feliz de saber isso, não sem ótimas companhias, a começar no Parlamento Brasileiro, que nos últimos tempos deu ótimas reformas, pensando no sistema político, no sistema eleitoral. Por que não dar esse passo? Gilmar Ferreira Mendes tem defendido isso, o presidente da Câmara dos Deputados tem defendido isso, o presidente do Senado da República tem defendido isso. Parece-me que sobra maturidade institucional para os nossos políticos e para a sociedade brasileira pensar sobre o assunto. E não é de hoje que a gente pensa o assunto, basta lembrar de Borges de Medeiros, na maturidade de quem havia exercido um poder praticamente sem limites. Ele próprio se convenceu da importância de um semipresencialismo. Muito obrigado. Muito obrigado, querido professor e amigo José Levi Melo do Amaral Júnior, pela sua exposição. E agora ouviremos a professora assistente na Universidade de Bolonha e doutora em Direito Constitucional por aquela universidade, professora Silvia Banhe. Com a palavra. Muchísimas gracias. En primer lugar, me disculpo porque no hablo portugués, pero no como ha hecho el profesor Luciani ayer, que ha dicho que no hablaba portugués y luego ha tenido toda su pronuncia en portugués. Yo voy a hablar en español. Y enseguida agradecer muchísimo a todas las instituciones que han organizado este magnífico evento y en particular al profesor Carlos Blanco de Moraes por la invitación. Es un honor estar aquí. Y soy italiana, pero no voy a hablar de Italia, por supuesto, porque como todos saben, Italia es una república parlamentaria, entonces no caería por nada aquí. Soy comparatista y como tal he decidido presentar un caso de estudio desde América Latina, que es el caso de Perú, porque creo que podría ser útil en relación a las propuestas de modifica de que se venía hablando para el Brasil. Así que, porque Perú voy a utilizar la clasificación de que se ha hablado de Duverger, utilizando esos dos criterios como elementos de representación de que es una forma de gobierno semipresidencial. Utilizo la categoría por oportunidad, no voy a profundizar las debilidades y las críticas que se han hecho por mis colegas al respecto de la categoría. Bajo esa categoría, Perú correspondería a la clase, en cuanto tiene un presidente directamente electo y tiene un consejo de ministros que debe haber el voto de confianza por parte del Parlamento. Pero la doctrina misma peruana desde siempre ha reconocido que estamos hablando de una forma de gobierno presidencialista. Por ejemplo, Carlos Atkinson habla de neopresidencialismo en sus libros. Hay que tomar en cuenta el hecho de que América Latina, frente a la independencia de sus países, eligió casi en todos los lugares forma de gobierno presidencial, aun porque era el modelo estadounidense el único modelo republicano en ese periodo. Entonces la idea era de oponerse al colonialismo español, que era una monarquía, y la solución disponible como república era la solución del modelo estadounidense.
Pero desde ya y desde pronto se introdujeron dentro de esta forma de las varias formas de gobierno en muchos países latinoamericanos elementos de parlamentarización. Y en particular en Perú esto lo encontramos desde las primeras constituciones. Ya la Constitución de 1856 introducía al lado del presidente un Consejo de Ministros. Y luego, en la Constitución de 1933, se introduce el Instituto de la Cuestión de Confianza por parte del gobierno. Y en la Constitución de 1979 se introduce el poder de disolución del Parlamento por parte del presidente de la República después de 3 votos de desconfianza a 3 distintos consejos de ministros. Esto se va a cambiar en 1993 porque el número baja a 2. Así que en la actual Constitución peruana tenemos un presidente de la República elegido, pero tenemos un Consejo de Ministros que dentro de los 30 días de su nombramiento debe obtener la confianza por parte del Parlamento a través de la presentación de una cuestión de confianza sobre su programa de gobierno. Luego tenemos la posibilidad por parte del Parlamento de votar una moción de censura, un voto de desconfianza frente al Consejo de los Ministros o a los singulares ministros. Y tenemos finalmente el poder del presidente de disolver el Parlamento frente a 2 votos de desconfianza al Consejo de Ministros. El poder de disolución por parte del presidente es un poder limitado porque la norma constitucional que disciplina el impeachment prevé que una causa de impeachment del presidente es la utilización del poder de disolución del Parlamento fuera del caso previsto de la Constitución. Entonces el poder de disolver el Parlamento solo puede ser utilizado frente a una doble cuestión de inconfianza a 2 distintos consejos de ministros. Y, al lado de estos que siempre han sido considerados como instrumentos de pesos y contrapesos, como se decía, ¿no? Dentro de este modelo presidencialista, en mi opinión hay que considerar hoy en día también otro elemento que en los eventos últimos, de los últimos 2-3 años, ha caracterizado la forma de gobierno peruana, que es la aprobación de la vacancia del presidente por incapacidad moral o física. Ninguno utiliza este instituto como elemento ¿no? de control. Ese instituto ya existía en la Constitución de los Estados Unidos y ha sido retomado, y se ha hablado de este instituto en los Estados Unidos frente al evento de Capitol Hill al final del mandato de Trump. Cuando se ha producido ¿no? toda la manifestación y el golpe estadounidense con el ingreso de los manifestantes en el Palacio del Parlamento, algunos de los parlamentarios, mismos republicanos, han pensado en utilizar esta cláusula constitucional declarando la inhabilidad del presidente. Esta hubiera sido una solución distinta del impeachment porque hubiera podido producir una toma del cargo inmediata por parte del vicepresidente al respecto de Trump. Y en el debate constituyente estadounidense se habló de la utilización de esta cláusula y los constituyentes estaban conscientes de que esta cláusula era demasiado vaga, pero al final decidieron dejarla ahí, ¿no? A la discrecionalidad del Parlamento, que se debía entender como inhabilitación, como incapacidad. Y esta cláusula existe en la Constitución de Perú también y existe desde 1839. Ha sido utilizada solo 2 veces a lo largo de estos siglos y la última vez frente al presidente Fujimori en 2003.
Pero en los últimos años este instituto ha sido utilizado y ha sido central para la dinámica de la forma de gobierno peruana. En 2017 el presidente Kuczynski, el entonces presidente Kuczynski de Perú, fue sometido a una primera votación de inhabilitación que no pasó. ¿Por razón de qué? Por razón de que en los medios habían salido informaciones, escándalos sobre su presupuesta participación al escándalo de Brecht. Y la primera votación no pasa ¿por qué? Porque algunos miembros del partido fujimorista, entonces supuestamente oposición, votan en contra. Luego sale en la prensa videos y noticias que dan cuenta de una compra de votos por parte de estos miembros del partido. Y se propone una nueva propuesta de votación de vacancia que no se vota porque el presidente Kuczynski renuncia al mandato. Sale como el vicepresidente, que es entonces el presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra inicia un mandato difícil porque tenía todo el Congreso en oposición a su política, inicia una política anticorrupción, supuestamente anticorrupción, y esta difícil relación política entre Parlamento y Ejecutivo llega a la disolución del Parlamento por parte del presidente. Hemos visto que la disolución es constitucional solo cuando hay una doble votación de censura. Una ya había sido durante el mandato de Kuczynski, la otra es una presunta votación de censura. ¿Por qué? Porque el presidente Vizcarra había propuesto un proyecto de reforma constitucional con voto de confianza al Parlamento para reformar la modalidad de nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional. Y el Parlamento que había hecho había demorado la votación del voto de confianza para votar el nombramiento de jueces constitucionales vacantes. Entonces el presidente dice, bueno, la demora de la votación la interpreto como un voto de censura y disuelve el Parlamento. Esto se va también al Tribunal Constitucional, pero no me detengo sobre la evaluación que el Tribunal ha dado a la utilización del voto de confianza y del poder de disolución en este caso. Así que nuevas elecciones, nuevamente un Parlamento muy dividido entre sí contra el presidente. ¿Y qué pasa? Estamos en 2020, septiembre de 2020, el presidente, en contra del presidente viene propuesta una votación de vacancia por inhabilitación. ¿Por qué? Porque el presidente habían salido en la prensa, todo esto son noticias de prensa, no hay una sentencia definitiva. Una noticia de prensa sobre presunta corrupción del presidente cuando era presidente de una región en Perú. Así que se propone un voto de inhabilitación, no pasa, pero después de 2 meses finalmente pasa con solo un partido que vota en contra de la inhabilitación. En este mismo momento, en la calle, el pueblo se va demostrando y protestando contra tanto la situación sanitaria del Perú y en contra este voto del Parlamento que había destituido el presidente, que estaba haciendo una política anticorrupción. Es decir, la soberanía popular está en contra de la votación del Parlamento. Es un periodo muy bruto de la historia de Perú, muchos muertos en la calle, muchos heridos, y lo que pasa es que teóricamente los vicepresidentes hubieran tenido sustituir el presidente que había sido inhabilitado, pero renuncian. El tercer cargo del país, el presidente del Congreso, viene nombrado, pero debe renunciar frente a la protesta de la calle. Y finalmente la solución es que el Parlamento, el Congreso, nombra como su propio presidente, que va a sustituir al presidente de la República, Francisco Sagasti, que era miembro del único partido, el Partido Morado, que no había votado la inhabilitación al presidente Vizcarra.
Entonces, esto es lo que ha pasado en los últimos años en Perú a través de la utilización de todos esos instrumentos de pesos y contrapesos del presidencialismo peruano. La fin de esta historia, actualmente el Consejo del Parlamento ha aprobado una ley de disciplina de la utilización del voto de confianza por parte del gobierno, donde se dice que el voto de confianza gobernativo, recordando lo que había hecho el presidente Vizcarra, ¿no?, poner un voto de confianza sobre la reforma constitucional, el Parlamento ha decidido legislar de manera que el voto de confianza no puede ser utilizado por el gobierno cuando se pone frente a proyectos de reforma constitucional y cuando se pone frente a competencia o objetos que están dentro de una competencia excluyente y exclusiva del Congreso mismo. Esta disciplina es evidentemente fruto de la utilización precedente del voto de confianza. Entonces el Parlamento se está de alguna manera defendiendo de la utilización del voto de confianza por parte del Ejecutivo y por supuesto el Consejo de Ministros ya ha presentado frente al Tribunal Constitucional un conflicto sobre la constitucionalidad de este proyecto de ley. Con esto termino, esperando haber dado algunos materiales de reflexiones frente a eventuales propuestas, a cómo utilizar estas instituciones de parlamentarización de la forma de gobierno frente a un Estado presidencialista. Hay que tomar en cuenta los contextos políticos, el sistema político, el sistema electoral, las relaciones entre la soberanía popular, que estará relacionada tanto con el Parlamento como con el presidente, y entonces a ver cómo todo esto se encuentra en un balance armónico de institutos. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Silvia Banhi. E antes de passar a palavra ao último expositor, registro a presença do presidente da Câmara dos Deputados, chefe de um dos poderes do nosso país, da República Brasileira, do deputado federal Arthur Lira. Muito obrigado pela presença. Agora passo a palavra ao professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e advogado na Sociedade Cérvulo e Associados, professor Pedro Sanches, com a palavra. Muito obrigado, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer partilhar esta mesa com este ilustre painel, com o Sr. Ministro Dias Toffoli, com o professor Tussou, professor José Levi Amaral Júnior, professora Silvia Banhi. É um gosto estar aqui convosco. Queria saudar a organização deste evento e agradecer o privilégio que tenho de estar aqui convosco, cumprimentar o Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes, o Ministro Gilmar Mendes, também o Ministro Luís Filipe Salomão, que me dirigiram este convite para aqui estar, e queria cumprimentar também todos os presentes pelo interesse que estão a manifestar este evento, sobretudo pelos amigos que fizeram uma viagem intercontinental para estar aqui em Lisboa, depois de uma altura muito difícil da pandemia. Não estamos totalmente recuperados, mas é um prazer pelo menos voltar a recebê-los aqui em Lisboa. Muito obrigado pela vossa presença. Nós estamos neste painel a extrair algumas lições de modelos comparados de semipresidencialismo e obviamente não poderia faltar aqui a referência a um modelo que é o português, que é justamente considerado um modelo de referência por um objetivo muito específico que Portugal procurou alcançar. Um objetivo de combinação de traços do presidencialismo e do parlamentarismo, um modelo que tentou fundir esses traços com um objetivo específico, o objetivo de assegurar a estabilidade governativa, procurar equilibrar num sistema constitucional o princípio da democracia representativa e o princípio da governabilidade. Por isso é considerado uma referência por constitucionalistas em todo o mundo, justamente por tentar racionalizar o trabalho do Parlamento, evitar a instabilidade de modelos anteriores, mas
também evitar a concentração de poderes num só órgão, que era exatamente o que tinha acontecido na ditadura anterior, com uma concentração de poderes num órgão de perfil executivo, como era o chefe do governo durante os 50 anos anteriores em Portugal. Portanto, foi um equilíbrio muito difícil que se tentou alcançar. E justamente por isso é preciso fazer um esclarecimento inicial porque é que o sistema português, no momento em que se fez a fundação da democracia em 25 de abril de 1974, porque é que conseguiu procurar uma prioridade de estabilidade governativa, porque é que a prioridade foi essa, sabendo que se estava a combater uma ditadura que tinha eliminado o Parlamento, não havia um verdadeiro Parlamento no sistema português. Poderia esperar-se que a prioridade portuguesa fosse recuperar a centralidade do Parlamento. Poderia esperar-se isso. Porque é que, em vez disso, a prioridade foi procurar a estabilidade governativa. Bom, a verdade é que os constituintes não podiam esquecer as lições da história dos 50 anos anteriores, exatamente, como o professor José Levi referiu muito bem há pouco. Nós não entendemos nenhum sistema constitucional sem primeiro entender a história que o antecedeu. Ninguém conhece direito constitucional sem a história anterior. No caso português, os deputados constituintes conheciam muito bem algumas lições do próprio século XX e também do século XIX. Eles perceberam que em Portugal o primeiro fator para uma Constituição durar mais tempo era colocar órgãos de perfil executivo no centro do sistema constitucional. A primeira condição para uma Constituição em Portugal durar mais tempo era reduzir o peso de uma Assembleia representativa, reduzir os meios de fiscalização do Executivo, chegando mesmo ao ponto de dar ao Executivo o controlo da produção do direito. Apesar de ser poder executivo, dar-lhe o controle das fontes normativas. Pelo contrário, as Constituições que tinham dado uma maior centralidade a uma Assembleia representativa tinham sido aquelas que, no plano da sua vigência, no plano da sua duração, acabaram com um fracasso impressionante. Basta dizer que a soma de todas as Constituições que tentaram fazer isso, a soma foi inferior ao tempo de vigência de interregnos constitucionais ou ao tempo de guerras civis. Estas ainda duraram menos. Basicamente duraram 2 anos, 4 anos e 15 anos. 15 anos foi o recorde para uma Constituição assim. Talvez ainda mais impressionante foi o facto de essas Constituições que duraram pouco tempo, apesar de durarem pouco tempo, isso foi suficiente para criarem no imaginário português uma ideia de caos, de anarquia, de ingovernabilidade. Sobretudo no caso da última Constituição que fez isso, a Primeira República de 1911, que derrubou a monarquia, basta dizer que os deputados constituintes, em 1976, apontaram essa Constituição repetidamente como o exemplo do que não fazer, o modelo a não seguir devido ao caos que criou, devido à sua ingovernabilidade. E foi por isso que no momento em que se fundou a democracia, em 1974, 75, 76, é evidente que os fundadores da democracia estavam a recuperar um Parlamento que não tinha existido. Claro que tinham de recuperar um modelo de governabilidade com representação constitucional. É evidente que o Parlamento tinha de ser recriado depois de não existir, mas tinha de se garantir a durabilidade da Constituição. A democracia precisava disso. E para haver durabilidade, eles consideraram que o Parlamento não podia estar no centro do sistema do governo. O centro tinha de ser dado a órgãos com um perfil executivo. Numa palavra, podendo aqui resumir, através da síntese que foi feita pelo porta-voz do principal partido na Assembleia Constituinte, aliás é o partido que ainda hoje tem o governo em funções, o porta-voz dizia isto: é preciso criar um sistema que esteja livre dos vícios do parlamentarismo, dizia o porta-voz desse partido. Ora, é exatamente por isso, com este antecedente histórico, que quando chegamos à atualidade, nós percebemos que o sistema português
tendo evidentes proximidades com o francês, não podia ser igual a ele, nem podia ser igual a qualquer outro modelo típico, fosse de parlamentarismo ou de presidencialismo. Ele não podia ser igual. Obviamente que ia buscar 4 características que existem em França, que são conhecidas, apontadas por Maurice Duverger, e que elas existem em Portugal. Essas características estão cá. Em primeiro lugar, o chefe do Estado dotado de uma legitimidade democrática direta, que responde apenas perante o povo português e perante mais ninguém. Em segundo lugar, essa força habilita-o a exercer amplos poderes de intervenção efetiva no sistema constitucional, incluindo a dissolução parlamentar. Em terceiro lugar, com equilíbrio, para garantir exatamente o equilíbrio, esses poderes convivem com um Parlamento que tem força, que tem uma representação democrática e que tem um governo que responde também perante ele, responsabilidade política do governo perante o Parlamento. E, em quarto lugar, exatamente por causa disso, o governo tem de ser autónomo do chefe do Estado. Existe uma bicefalia com um chefe do governo que não é a mesma pessoa do chefe do Estado, exatamente, que assegura uma autonomia que afasta o presidencialismo norte-americano. Portanto, podemos dizer que estas 4 características estão no nosso sistema, como estão em França. Agora, como eu dizia, as razões para a sua adoção em Portugal foram muito diferentes de França, e por isso é que a forma de funcionamento também é muito diferente. Se quisermos usar a ideia muito interessante do professor Tussaud, se quisermos dividir aquilo que está escrito no texto constitucional e a vida política partidária e eleitoral, existe claramente uma falta de sintonia. Mas a falta de sintonia, o ponto que existe aqui, é que não resulta apenas da prática posterior, resulta desde logo das razões que levaram a Assembleia Constituinte a formar um sistema que não podia ser igual ao francês. Porquê? É evidente, até por razões cronológicas, que os deputados constituintes portugueses, em 1976, conheciam bem o sistema francês, que já funcionava pelo menos desde 1962. Conheciam os pontos fortes e os pontos fracos. Reconheciam que havia alguns aspectos que deveriam seguir, mas também reconheciam que havia um aspecto que eles não podiam aceitar. Era o possível cenário de hiperpresidencialismo, precisamente, quando há uma confluência entre uma maioria presidencial e uma maioria parlamentar que permita a um presidente presidir, formar governo e controlar o Parlamento. Uma pessoa que pode controlar 3 órgãos constitucionais. Ora, Portugal não podia ter isso, porque isso já tinha tido na ditadura, isso já tinha existido também na ditadura, e era isso que não era possível de existir agora. Então era necessário fazer uma mudança. Ora, a verdade é que os portugueses não precisavam de copiar o sistema francês, porque já tinham uma alternativa que tinha sido idealizada em 1933, muito antes da Quinta República Francesa, que tinha alguns elementos semelhantes à República de Weimar e que tinha sido idealizada no momento da ditadura, mas claro que em ditadura não podia funcionar porque aí não havia limitação de poder, portanto só podia estar escrito no papel. O que é que na Constituição da ditadura estava escrito só no papel, mas que não funcionava? A Constituição portuguesa tinha já uma bicefalia, 2 cabeças do poder executivo, com um chefe do Estado e um chefe do governo que se interlimitavam mutuamente, que tinham uma interdependência entre eles e que, uma vez que já havia essa interdependência, eles reduziam o papel do Parlamento. Não era preciso uma fiscalização tão intensa do Parlamento, porque já era suposto eles limitarem-se entre si, chefe do Estado e chefe do governo. Isto escrito no papel. Naturalmente que até que a ditadura foi derrubada em 1974,
Isto nunca funcionou na prática. Não havia nem semipresidencialismo, nem nada parecido, porque havia um ditador que ocupou a chefia do governo, que apagou a figura do Presidente da República e, portanto, não permitia qualquer limitação do poder. Mas estava escrito na Constituição e, a qualquer momento, a Constituição podia passar a ser aplicada. O que está escrito um dia pode ser aplicado. Quando um facto político não está a aplicar a Constituição, quando a vida política não corresponde à Constituição, pode um dia passar a corresponder e a Constituição ser mesmo aplicada. E, curiosamente, podemos dar um exemplo de como isto aconteceu mesmo durante a ditadura. Não foi preciso chegar à democracia. Nas célebres eleições portuguesas em 1959, quando a oposição democrática conseguiu encontrar um candidato, o célebre Humberto Delgado, que galvanizou a população, e ele anunciou que, se ganhasse as eleições presidenciais, ia demitir o ditador Salazar. Primeiro, o ditador teve de organizar uma gigantesca fraude eleitoral, foi a primeira coisa que fez, mas logo a seguir teve de alterar a Constituição e acabar com aquele mecanismo que estava na Constituição escrita, porque ele sabia que estava lá. Então teve de alterar a Constituição para acabar com ele. Então, na ditadura não funcionou, mas no momento em que se funda a democracia portuguesa, em 1974, 75, 76, o modelo foi aproveitado para um verdadeiro sistema de separação de poderes. E como é que foi aproveitado? Os portugueses não podiam ter um presidencialismo americano. Não podiam ter um chefe do Estado que ao mesmo tempo chefiava o governo. Isso não era aceitável por causa do receio do que tinha acontecido antes. Uma só cabeça no poder executivo não era aceitável. Mas não era possível ter um sistema dominado por um parlamento instável, tendo em conta os traumas da Primeira República. Então, era preciso um sistema misto que reunia 4 características, algumas delas parecidas à França, mas algumas delas diferentes do sistema francês. Primeiro aspecto, igual à França, este sim, o primeiro aspecto que depende de um presidente eleito diretamente pelo povo português, com uma maioria absoluta, exatamente também como ocorre em França, podendo apresentar, em contraposição a qualquer maioria parlamentar, apresentar uma maioria absoluta do povo português. Qualquer maioria parlamentar que existe, o Presidente da República tem uma maioria absoluta que pode opor ao Parlamento. Em segundo lugar, em resultado disso, ele usa essa legitimidade democrática para exercer poderes efetivos na escolha do governo. Não são poderes unilaterais. Claro que ele tem de assegurar um governo que consegue ter a estabilidade no Parlamento, mas não precisa de ter maioria absoluta no Parlamento. Os constituintes asseguraram que basta ter um Parlamento que não vota contra o governo. Não precisa de ter um Parlamento a votar a favor do governo. Basta que não tenha uma maioria absoluta a votar contra ele. Basta esta estabilidade. Em terceiro lugar, se isto sucede na formação do governo, o mesmo sucede na sua queda. O Presidente assegura uma interferência sobre a continuidade do Governo e do próprio Parlamento. O Governo só se mantém e a própria Assembleia enquanto o Presidente quiser. Se o Presidente não quiser, eles caem. Primeiro, porque no caso do Governo existe efetivamente um poder de demissão presidencial, não escrito em França, mas escrito em Portugal. É verdade que em Portugal ele fica condicionado à reunião de circunstâncias excepcionais, a Constituição refere-se a um modelo de excepcionalidade, mas essa excepcionalidade é avaliada pelo próprio Presidente. E o Presidente avalia unilateralmente, ninguém consegue controlar a avaliação que o Presidente fez, porque o Presidente não responde perante ninguém. Mas nem sequer precisa discutir essa excepcionalidade. Basta dissolver a Assembleia da República, como acaba de acontecer agora em Portugal. Não existem limites materiais a essa dissolução. Há limites formais, materiais não existem. Então,
com estas três características: legitimidade presidencial com maioria absoluta, poderes de interferência na escolha do governo, poderes de demissão do governo e dissolução parlamentar, com estas características, o sistema já assegurou uma coisa que era sagrada, era decisiva para a Assembleia Constituinte de 1976. A coisa sagrada é não haver concentração de poderes num governo ilimitado. Havia o trauma da repetição daquele chefe do governo que durante 50 anos dominou o sistema político, apagando o presidente. Isso não existe. Agora, era preciso um quarto aspecto para evitar que se caísse no extremo oposto, para evitar o tal hiperpresidencialismo francês que também se receava. E qual é esse quarto aspecto? Poderes efetivos, não apenas teóricos, poderes efetivos atribuídos a um governo autonomizado do chefe do Estado, liderado por um primeiro-ministro, que não é apenas um instrumento do Presidente da República. Não é apenas um instrumento. O Presidente modera, arbitra, mas não governa. Em França pode governar ou não, dependendo das eleições parlamentares. Aqui não governa. E não governa porque a Constituição assegura a autonomia real ao governo. Por exemplo, o Presidente não exerce os mesmos poderes nas relações internacionais. O Presidente não preside ao Conselho de Ministros, a menos que seja convidado pelo chefe do governo. Ele não preside diretamente ao Conselho de Ministros. E um aspecto que faz toda a diferença: o governo é um chefe do executivo, é o líder da administração, mas é também uma coisa que não existe em qualquer outro sistema de referência. É um governo legislador, no pleno sentido da palavra. O professor José Levi há pouco referia muito bem que nós tínhamos na chefia do Estado 3 chefias. Tínhamos a tripla chefia, como bem referiu, do Estado, do Governo e da Administração. Ora bem, em Portugal nós talvez tenhamos algo mais, mas que não está na chefia do Estado, está na chefia do Governo. É um Governo que é o Executivo porque executa as leis, é o Governo que lidera a administração pública, mas é o Governo que legisla e que cria as leis que ele próprio vai executar. O princípio da legalidade é um princípio de legalidade autovinculativa, não é heterovinculativa, apesar de uma reserva parlamentar, mas até do ponto de vista quantitativo. Eu diria que enquanto um Parlamento faz 50 leis, um Governo pode fazer 300, 400 decretos-leis num ano, se tiver esse protagonismo. Portanto, isto responde ao perigo de haver um desequilíbrio que passava do monismo governativo para o monismo presidencial. E isto não foi uma perversão do sistema, como às vezes se diz. O sistema foi querido assim. Os deputados na Assembleia Constituinte referiram que era isto que pretendiam e explicaram o motivo. Então, em conclusão, aqui está o equilíbrio de um sistema que é escolhido assim para ter estabilidade governativa, mas conjugando com a representação parlamentar. Um sistema que evita a concentração de poderes. E daí aquilo que tem sido considerado pela doutrina como sistema misto ou híbrido de separação de poderes. No fundo, uma bicefalia executiva. Chefe do Estado, chefe do Governo, que apresenta uma forma muito própria de separação de poderes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao professor Pedro Sanches, e vamos chegando ao final desse painel, e eu não poderia aqui deixar de também expressar algumas poucas palavras, em pelo menos 5 minutos, para terminarmos ainda ao 12h30, dentro do horário previsto. Tivemos aqui a experiência francesa, a experiência do Peru, um país da América Latina, a experiência de Portugal e a experiência e a defesa por parte do professor Levi do semipresidencialismo a partir da história da República Gaúcha. Ele, como um bom gaúcho, sabendo
né, das suas origens, ele foi lá na história, né, do Rio Grande e fez essa defesa partindo da premissa de que o executivo é muito forte. Mas vejam aqui rapidamente o que eu vou procurar externar, que na prática nós já vivemos um semipresidencialismo. Essa é a realidade. Por quê? Quando falamos de Brasil, nós temos que ter em conta que nós estamos falando da quarta maior democracia do mundo. 220 milhões de habitantes, 26 estados, o Distrito Federal e mais de 140 milhões de eleitores. Segundo, é um país complexo que se manteve unido através da monarquia, que foi exatamente pensada pelos pais portugueses, já que estamos aqui em Portugal, para manter a unidade das elites locais do Brasil e não splitar, não dividir como foi a América Espanhola. O Brasil não tem uma elite nacional. A elite que forma a política brasileira, ela é toda regional, seja através dos deputados federais que se elegem em cada unidade da federação, não há uma eleição nacional para deputado federal, e ao mesmo tempo o Senado da República, que também tem a mesma base eleitoral, só muda para ser majoritário. Nós não temos uma elite nacional. O presidente da República, a figura do presidente da República, ele passa a ser o símbolo da nação. E é complexo o Brasil. Eu já tive a oportunidade de dizer nessa mesma sala, alguns anos atrás, o nosso primeiro imperador abdicou. Por quê? Não tinha força no parlamento. Chegou uma hora que ele preferiu: eu vou lá para Portugal, que é mais fácil, menorzinho, e é mais fácil de estar lá e ser rei em Portugal do que imperador. Dessa confusão toda. Tem que lembrar que para ir do Rio de Janeiro a Cuiabá tinha que descer ao Rio da Prata. Ele abdica, deixa uma criança, vem as 3 regências, em 1841 a emancipação de Pedro II, e de 1841 a 1889, em 48 anos, professor Elival, professor Manuel, o Brasil teve 32 governos parlamentares. 32. Em 48 anos, 32. O nosso primeiro presidente da República renunciou. O segundo governou em estado de sítio. De 1889, na nossa primeira República, até 1930, foram 13 estados de sítio. 13. Aí eu não preciso falar de 30, 37, 37, 45. E de 1946, com a redemocratização de então, até 1964, todas as crises políticas que aconteceram. Depois de 64 até a redemocratização, com a Constituição de 88, também não preciso aqui dizer para nós brasileiros, todos nós conhecemos bem o período com os governos militares. De 1988 para hoje, em 33 anos de Constituição de 1988, somadas as emendas constitucionais de revisão, mais de 100 alterações na Constituição pelo Parlamento, passando em 2 casas. Dá uma média de 3 reformas constitucionais por ano. Mais de 3 por ano. Então vejam a força do Parlamento. Nesse período de 33 anos, 2 impeachments. E temos uma Suprema Corte, ministro Salomão, que julga por ano 18 mil casos colegiadamente, presidente Peduzzi. 18 mil casos colegiadamente. Presidir o Brasil não é fácil. E muitas vezes houve, inclusive, o fechamento do Congresso Nacional ao longo da história. Então, na verdade, essa discussão é muito profunda e muito complexa, ainda mais quando você tem em conta
em que uma nação que não tem uma elite nacional, são elites regionais, e temos uma sociedade em rede, com a velocidade das comunicações e que exige das instituições resultados imediatos, rápidos e concretos e efetivos, porque as pessoas estão empoderadas através das redes sociais. É uma discussão muito complexa, muito difícil, e eu entendo, sinceramente, que na prática nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Basta verificar todo esse período da pandemia, presidente Lira, e a atuação do Supremo, que foi, ao lado do Parlamento, fundamental para que a situação de combate à pandemia no Brasil pudesse se desenvolver na melhor maneira possível. Então, governar não é fácil no Brasil. O sistema presidencial no Brasil tem força, o presidente da República tem muita força, mas o parlamento é a centralidade na medida em que é no parlamento que se formam os consensos das elites regionais para manter a unidade do país, com a justiça sendo a sua fiadora. Então eu queria agradecer a atenção de todos, agradecer aos painelistas, a partir da professora Silvia Banhe, do professor Tussot, do professor Pedro Sanches e do querido amigo Amaral, Levi Amaral, pelas exposições, a atenção de todos, e desejar aí que o Congresso continue a ser esse sucesso que tem sido. Muito obrigado a todos, está encerrado. Merci por l'importante contribuição. Apreciamos-lhe troppo importanti contributi. Agradecemos as importantes contribuições de todo o painel. Faremos agora uma pausa para o almoço. Esperamos os senhores e as senhoras de volta às 14h30 em ponto. Obrigado.